Uma menina de rua salva o filho de um milionário enquanto ele atravessava a rua, mas nem imagina o que está prestes a acontecer. Luna acordou com o barulho de buzinas e passos apressados. Estava deitada entre 2 sacos de lixo, perto de uma padaria que deixava sobras de pão na calçada todo fim de tarde. Aquela era a 3ª noite seguida que dormia ali. Tinha aprendido a se virar sozinha depois que a avó morreu. Não sabia mais o que era uma cama de verdade, mas já estava acostumada. O que ela não esperava era o que aquele dia ia trazer. Estava com fome. A barriga doía. Pegou um pedaço de pão velho que guardara num saco plástico e foi andando pela calçada, observando os carros, as pessoas com roupa arrumada, todo mundo indo para algum lugar. Ela não tinha para onde ir, só andava. Quando chegou perto de uma faixa de pedestre movimentada, viu algo estranho. Um menino loirinho, com uma mochila cara nas costas e uma camisa branca que parecia ter saído da loja naquela manhã, estava sozinho na calçada, bem na beira da rua. Ele parecia confuso. Olhava para os lados como se estivesse procurando alguém. E então, sem pensar, ele colocou um pé na rua. Um carro vinha em alta velocidade, e o motorista claramente não tinha visto o garoto. O tempo ficou lento na cabeça da Luna. Ela largou o saco com o pão no chão e correu. Não teve tempo de gritar, nem de pensar. Só correu. Quando chegou perto, se jogou e empurrou o menino com força para o lado. Os 2 caíram no chão, bem na calçada, e o carro passou tirando tinta da mochila dele. A roda cantou no asfalto. O barulho cortou o ar. Por pouco. O menino ficou deitado no chão, assustado, tremendo. Ela olhou para ele, e ele olhou de volta, com os olhos cheios de lágrima. Ele não chorava de dor, chorava de medo. Era como se ainda estivesse tentando entender o que tinha acabado de acontecer. 2 segundos depois, uma mulher de salto, desesperada, apareceu correndo. Gritava o nome dele. Léo! Léo! Quando viu os 2 no chão, arregalou os olhos, puxou o menino pelos braços com força e o abraçou. Luna ficou sentada no chão, tentando entender se tinha feito alguma coisa errada. Logo atrás da mulher veio um segurança, alto, com um terno preto e cara de poucos amigos. Ele olhou para Luna como se ela fosse um problema, não uma solução. Já foi se aproximando, como quem vai impedir alguma coisa. Mas o menino, ainda abraçado com a mulher, apontou para Luna. Foi ele quem falou primeiro, disse. Ela me salvou. A mulher olhou de novo para Luna, dessa vez com mais atenção, mas ainda com um certo receio. O segurança continuava tenso, como se Luna fosse pular em alguém a qualquer momento. Ela ficou parada, suja, magra, com o joelho ralado por causa do tombo. O menino insistiu. Ela me empurrou, eu ia morrer. E aí começou a chorar de verdade. A mulher finalmente pareceu entender que aquilo não era invenção de criança. Abaixou o tom, se ajoelhou e perguntou o nome da menina. Luna hesitou, mas respondeu baixinho. Não por vergonha do nome, mas por costume. Quando você vive na rua, aprende a falar pouco. Léo segurou a mão dela. Isso ninguém esperava. Nem Luna, nem a mulher, nem o segurança. Ele pegou a mão dela com as 2 mãos pequenas e apertou, como se já fossem amigos. Disse de novo. Obrigado. Luna tentou puxar a mão, tímida, mas ele não deixou. A mulher ficou em silêncio, olhando a cena, meio desconcertada. O segurança falou alguma coisa no ouvido dela, provavelmente sugerindo que fossem embora logo, mas Léo não queria soltar a mão da Luna. Depois de alguns minutos, a mulher fez um sinal para o motorista de um carro preto que estava parado do outro lado da rua. O carro se aproximou devagar e ela disse para Luna: Quer vir com a gente? Só um pouco. Ele quer te agradecer. Luna hesitou. Nunca entrava em carros. Sabia que nem todo convite vinha de gente boa, mas Léo olhava para ela com uma cara tão sincera que alguma coisa dentro dela disse que podia confiar. Entrou no carro, sentou num banco tão macio que sentiu vergonha da própria roupa suja. Léo foi falando o caminho inteiro.
Disse que morava ali perto, numa casa grande, que tinha 2 cachorros, uma babá chata e um pai que vivia ocupado. Disse que gostava de dinossauros e de um joguinho de celular que ela nunca tinha ouvido falar. Luna só ouvia e tentava entender como alguém podia viver daquele jeito. Chegando na casa, Luna ficou paralisada. Nunca tinha visto um portão tão alto. O carro entrou e parou em frente a uma casa enorme, com janelas gigantes e plantas muito bem cuidadas. Parecia outro planeta. Ela desceu devagar, sem saber onde pisar. O chão era tão limpo que ela sentia vergonha de encostar o pé. Léo puxou a mão dela outra vez e a levou para dentro. A mulher avisou que ia chamar o pai de Léo. Disse que ele ia querer conhecer Luna. Ela ficou parada num canto da sala, onde tudo era brilhante, enquanto o menino sentava no sofá como se nada tivesse acontecido. A casa tinha um cheiro bom, cheiro de coisa nova, de comida quente, de gente que vive tranquila. Luna ficou ali, com o coração acelerado, pensando se tinha feito bem em aceitar o convite. Mas uma coisa era certa: se ela não tivesse corrido naquela rua, aquele menino provavelmente não estaria ali agora. E ela também não. Luna ficou parada no canto da sala, perto de uma parede cheia de quadros. Não entendia nada do que estava desenhado ali. Mas uma coisa ela sabia: tudo era caro. Tudo tinha cara de coisa que se quebrasse. Custaria o que ela nem ganharia juntando moedas por um ano inteiro. Tinha medo até de respirar errado. Léo estava sentado no sofá, rindo com o cachorro que pulava em cima dele, um labrador gordo e preguiçoso. Luna nunca tinha visto um bicho tão grande e tão tranquilo. Na rua, os cachorros que ela conhecia eram magros, bravos, viviam brigando por comida. Aquele ali parecia ter saído de um desenho. De repente, uma mulher apareceu no alto da escada. Era alta, magra, cabelo preso, salto fino. Ela olhou direto para Luna, de cima para baixo, e não sorriu. Se aproximou devagar e perguntou com uma voz firme: "É você que salvou o Léo?" Luna não respondeu de cara. Mexeu nos dedos, olhou para o chão. A mulher cruzou os braços. "Ele disse que sim, que você empurrou ele da rua." Luna balançou a cabeça, concordando. A mulher ficou em silêncio por uns segundos, como se estivesse tentando decidir se acreditava ou não. Depois deu um sorriso meio torto e disse: "Bom, ele tá bem. Isso é o que importa." E saiu andando. Léo se levantou e chamou Luna para conhecer a casa. Passaram por corredores com tapetes tão macios que dava vontade de deitar. Entraram numa sala com uma televisão que parecia uma parede. Tinha uma mesa de ping-pong e outra cheia de brinquedos que Luna só tinha visto pela vitrine das lojas. Ela não sabia como se comportar. Ficava com as mãos coladas no corpo, com medo de encostar em alguma coisa e sujar. Léo, por outro lado, parecia não ligar. Puxava Luna pela mão, mostrava cada cômodo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quando chegaram na cozinha, ele apontou para o freezer e falou: "Quer picolé? Tem de morango e de uva." Ela arregalou os olhos. Picolé para ela era luxo. Deu um sorriso tímido e aceitou. Enquanto chupava o picolé, apareceu a babá do Léo, uma moça chamada Silvana. Era simpática, mas parecia nervosa. Olhou para Luna e fez uma cara de surpresa, mas não disse nada. Depois virou para o Léo e falou que o pai dele já estava chegando. Léo ficou empolgado. "Ele vai querer te conhecer. Meu pai é legal, você vai ver." Luna só assentiu, sem saber como agir. Estava com as mãos sujas, o tênis furado, a camiseta com um buraco no ombro. O pai do Léo provavelmente era igual à mulher da escada. Gente séria, rica, que não queria saber de criança da rua na sala de estar. Quando o homem chegou, o ambiente pareceu mudar. Todo mundo ficou em silêncio. Era alto, bem vestido, terno, escuro, cabelo grisalho. A primeira coisa que fez foi abaixar e abraçar o filho. Perguntou se ele estava bem, o que tinha acontecido. Léo apontou direto para Luna. "Foi ela que me salvou." O homem olhou para Luna e se aproximou. Sorriu.
abaixou na altura dela e falou com uma voz calma. Então foi você. Obrigado. De verdade. Luna ficou sem saber o que responder. Nunca tinha ouvido alguém falar com ela daquele jeito. Ele esticou a mão e disse que se chamava Henrique. Ela apertou a mão dele com cuidado, com medo de errar. Henrique ficou um tempo conversando com Léo e olhando para Luna de vez em quando. Parecia pensar em alguma coisa. Depois chamou Silvana e pediu para preparar um lanche para todos. Luna se assustou. Não sabia se podia comer junto, mas quando chegou o prato, era mais comida do que ela costumava ver em uma semana. Tinha pão fresco, queijo, frutas cortadas, suco de verdade. Luna olhava para a mesa e não acreditava. Comeu devagar, tentando não parecer desesperada, mas a fome falava mais alto. Henrique ficou observando. Depois, perguntou onde ela morava. Luna não respondeu. Só disse que ficava por ali, pelas calçadas. Silvana cochichou alguma coisa no ouvido de Henrique. Ele escutou, fez que sim com a cabeça. Depois olhou para Luna e falou: Você não precisa voltar para a rua hoje. A gente pode arrumar um lugar para você dormir aqui. Só por enquanto, tá bom? Ela arregalou os olhos. Não sabia se era sério. Nunca tinha dormido em casa de ninguém. Tinha aprendido que ninguém dava nada de graça. Ficou em silêncio. Léo segurou a mão dela de novo. Fica. Vai. A gente brinca amanhã também. Aquilo mexeu com ela. Fazia tanto tempo que ninguém pedia que ela ficasse. Sempre mandavam embora. Então ela aceitou. Silvana a levou para tomar banho. Luna ficou com vergonha. Nunca tinha visto um chuveiro daquele tamanho. Quando a água quente caiu no corpo, ela não segurou. Chorou baixinho, encostada na parede do banheiro. Chorou por causa do susto do carro, da fome, do medo, e talvez por ter sentido pela primeira vez em muito tempo que estava segura. Depois, vestiu um pijama limpo que a babá pegou de algum armário. Era grande demais, mas macio. Dormiu num quarto que parecia quarto de hotel. Tinha cobertor cheiroso, travesseiro fofo, uma janela que dava para um jardim iluminado. Ela deitou e ficou olhando o teto, tentando entender como a vida podia mudar, tanto de um momento para o outro. Lá embaixo, Henrique conversava com a mulher. Ela não estava nada feliz com a presença de Luna na casa. Disse que era perigoso, que não sabia de onde a menina vinha, que podia ter doenças, que isso tudo podia virar um escândalo. Mas Henrique não quis saber. Disse que Luna salvou o filho deles e que por isso merecia respeito e ajuda. A mulher não insistiu mais, mas no olhar dela dava para ver que aquilo ainda ia dar problema. No dia seguinte, Luna acordou com um barulho baixinho de desenho na TV. Levantou devagar, ainda estranhando a cama. Tinha dormido tanto que parecia mentira. Se vestiu com umas roupas limpas que a babá deixou na cômoda e desceu. Encontrou Léo sentado no tapete, com 2 carrinhos na mão e uma tigela de cereal do lado. Quando viu Luna, ele sorriu largo, como se tivesse reencontrado um amigo de infância. Chamou ela para brincar, e ela foi, meio tímida, mas foi. Enquanto os dois estavam ali no chão, rindo, a mulher de ontem, a tal Valéria, apareceu na porta da sala. Ela parou, cruzou os braços e ficou só observando. Não sorriu. Não. Falou bom dia. Só olhou. Depois virou as costas e subiu a escada. Na hora do café, Luna ficou meio sem jeito, mas Henrique fez questão de sentar todo mundo à mesa. Disse que queria conversar. Perguntou como Luna estava, se dormiu bem, se precisava de alguma coisa. Ela só respondeu com a cabeça. Não era de falar muito. Valéria ficou calada quase o tempo todo. Só mexia no café e ficava olhando Luna de lado. Quando Henrique se levantou para atender uma ligação, ela aproveitou. Olhou bem direto para Luna e perguntou com a voz seca. Você tem pai? Mãe? Alguém? Luna deu de ombros. Não. Valéria continuou. E morava onde? Na rua. Desde quando? Faz tempo. Valéria fez que sim com a cabeça, como se estivesse marcando pontos num caderninho.
e ficou em silêncio de novo. Naquele mesmo dia, Valéria teve uma conversa mais séria com Henrique. Esperou ele chegar do trabalho, fechou a porta do escritório e foi direto ao ponto. Disse que não se sentia confortável com aquela menina ali, que ninguém sabia de onde ela vinha, que podia ter mentido, que talvez nem tivesse salvado o Léo de verdade. Falou que esse tipo de história parecia mais armação. Henrique se irritou. Disse que a filha dele podia estar morta se não fosse aquela menina, que ele viu no rosto do filho que era verdade, que ninguém inventa um susto daquele jeito. Valéria cruzou os braços e rebateu. Você tá sendo emocional demais. Essa garota apareceu do nada, agora tá dentro da nossa casa, brincando com o seu filho, e você acha normal? Henrique não quis discutir. Disse que Luna ia ficar por um tempo sim, pelo menos até ele decidir o que fazer. Valéria saiu bufando. Mas não ia desistir tão fácil. Nos dias seguintes, ela começou a sondar. Falava com Silvana, com os outros. Funcionários da casa sempre do mesmo jeito. Você viu alguma coisa estranha nela? Ela não te respondeu atravessado? Não achou estranho isso ou aquilo? E sempre disfarçava dizendo que era só por cuidado com o Léo. Mas no fundo, estava procurando um motivo, qualquer um, para tirar Luna dali. Luna percebia os olhares. Não era boba. Sentia quando Valéria estava por perto, espiando. Tentava fazer tudo certo. Arrumava a cama, ajudava a babá, não pegava nada sem pedir. Mas mesmo assim, parecia que qualquer movimento errado podia ser usado contra ela. Certo dia, Valéria saiu sem avisar para ninguém e foi até um abrigo da região. Perguntou. Por Luna, descreveu a menina. Disse que precisava de informações. A assistente social não contou nada. Regras do abrigo. Mas Valéria ficou rondando, puxando conversa com outras crianças. Ouviu uma história aqui, um comentário ali. Pegou uns pedaços desconexos e voltou para casa com a cabeça fervendo. Na versão que montou, Luna já tinha sido pega furtando comida, já tinha brigado com outras meninas e até fugido de um abrigo à noite. Nada disso confirmado, mas na cabeça dela já era verdade. Naquela noite, ela esperou Henrique sair para o escritório e foi até o quarto da menina. Luna estava desenhando com lápis de cor que Léo tinha dado. Valéria entrou sem bater. Luna parou o que estava fazendo na hora. Valéria olhou o quarto, depois olhou para ela. Você tá gostando daqui? Luna não respondeu. Porque essa vida aqui não é para qualquer um. Tem gente que tenta se aproveitar. Finge que é uma coisa, mas é outra. Luna ficou olhando o chão. Valéria deu mais um passo. Só te aviso uma coisa. Se você fizer alguma besteira, qualquer coisa, você vai se arrepender. Saiu do quarto sem esperar resposta. No dia seguinte, Luna acordou assustada. Alguém tinha mexido nas coisas dela. Nada sumiu, mas o caderno estava aberto na última folha, que ela tinha deixado fechada. Os lápis estavam em outra ordem. Aquilo deixou ela com um aperto no peito. Não contou para ninguém, só ficou mais na dela. Léo notou. Perguntou se ela estava triste. Luna disse que não. Ele disse que se alguém tivesse feito algo, ele ia contar pro pai. Ela pediu para não fazer isso. Disse que estava tudo bem. Valéria, por fora, continuava sorrindo para os convidados, participando dos almoços de negócios, fazendo pose de boa madrasta. Mas por dentro, já tinha traçado o plano. Ia fazer Luna sair daquela casa. E nem precisava colocar a mão. Bastava paciência. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo mostra quem é de verdade. Era o que ela dizia para si mesma. Só que dessa vez, ela podia estar errada. Henrique passou os últimos dias observando Luna de longe. Ela era quieta, andava sempre devagar, como se tivesse medo de fazer barulho. Não pedia nada, não encostava em nada sem que alguém dissesse que podia. Dormia no quarto de hóspedes, com o cobertor sempre dobrado no canto da cama quando acordava. Nunca deixava bagunça, e isso incomodava mais do que qualquer coisa. Era como se ela estivesse sempre
pronta para ser mandada embora. E talvez estivesse mesmo. Léo seguia grudado nela. Tudo o que fazia, queria fazer com a menina. Levava ela para o jardim, mostrava os brinquedos, pedia para ela ajudar a montar as peças de Lego que ele não conseguia sozinho. Pareciam irmãos. Riam, juntos. Ele a defendia de tudo. Se alguém olhava torto, ele percebia. Uma vez até respondeu atravessado para a própria babá, só porque achou que ela foi seca com Luna. Henrique via isso e ficava pensando. Como aquela menina que não tinha ninguém podia ser tão carinhosa com um garoto que mal conhecia? Ele lembrava, do jeito que ela se jogou na frente do carro, sem pensar duas vezes. Aquilo não era normal. Criança da rua costuma desconfiar de tudo. E ela fez o contrário. Arriscou a própria vida por outra. Isso ficava na cabeça dele o tempo todo. Numa noite de sexta, Henrique entrou no escritório com a mente cheia. Tinha tentado focar no trabalho o dia inteiro, mas não conseguia. Pegou o celular, abriu o bloco de notas, escreveu e apagou 3 vezes. Depois fechou tudo e ficou olhando para a parede. 10 minutos em silêncio. Até que decidiu. Chamou Silvana e pediu para conversar com Luna no escritório. Ela desceu devagar, achando que tinha feito alguma coisa errada. Entrou com as mãos grudadas na blusa. Sentou onde ele apontou. Não perguntou nada. Só esperou. Henrique ficou alguns segundos olhando para ela. Depois soltou. Luna, eu queria te fazer uma pergunta. Mas quero que você responda só se quiser, sem medo, tá bom? Ela balançou a cabeça, afirmando. Você gostaria de ficar aqui por mais tempo? Tipo, morar com a gente por um tempo, até a gente ver o que fazer melhor? Ela não entendeu de primeira. Fez cara de confusa. Morar? Aqui? Perguntou baixinho. É, morar mesmo. Ir pra escola. Ter suas coisas. Um quarto seu. Comida, banho quente, tudo isso. Eu sei que a gente ainda não se conhece muito, mas o que você fez pelo Léo, eu não consigo parar de pensar nisso. E o jeito que vocês se dão, parece que ele te conhece há anos. Ela ficou em silêncio. Olhou pro chão, depois para ele. Os olhos encheram de lágrima, mas ela tentou segurar. Henrique percebeu e continuou. Eu não tô dizendo que é pra sempre, nem tô te obrigando a nada. Mas se você quiser, a gente pode ver isso direitinho. Eu posso te ajudar. Você merece muito mais do que tá vivendo. E se um dia você quiser seguir outro caminho, tudo bem. Mas até lá, aqui tem espaço pra você. Luna ficou mais alguns segundos muda. Depois sussurrou. Eu não tenho documento. Henrique soltou um leve sorriso. A gente dá um jeito nisso. Tem como resolver. O importante é você querer. Ela só balançou a cabeça de novo, ainda sem acreditar. Henrique agradeceu. Disse que ela podia pensar com calma. Mas Luna já tinha decidido. Não precisava de muito tempo. Aquela casa, com todos os problemas que podia ter, ainda era melhor que o frio da rua, o medo da noite, a fome e Léo. Léo fazia tudo parecer mais fácil. No dia seguinte, Henrique avisou a todos da casa. Silvana ficou surpresa, mas não reclamou. Já tinha se acostumado com a presença da menina. Os outros funcionários também aceitaram bem. Só uma pessoa não escondeu a cara de insatisfação. Valéria. Ela soube da novidade no café da manhã. Henrique falou com todas as palavras. Luna ia morar com eles por um tempo, iria estudar, teria acompanhamento. Valéria nem tentou esconder o tom de ironia. Interessante. Você decide sozinho agora? Não é isso, respondeu Henrique firme. É que eu já decidi mesmo. Valéria segurou a xícara com força. Uma menina da rua, aqui, dentro da nossa casa. Por tempo indefinido? Isso mesmo. E você acha isso seguro? Henrique não respondeu. Só levantou e saiu da mesa. Léo ficou em silêncio. Luna fingia que não ouvia, mas sentia o peso em cada palavra da mulher. Valéria não falou mais nada naquele momento. Mas aquela decisão acendeu algo dentro dela.
Ela podia até não mostrar, mas já estava pensando em como desfazer aquilo. Só precisava de uma brecha. Enquanto isso, Luna ganhou um novo quarto, dessa vez com tudo dela. Roupa nova, uma mochila com os personagens que ela não conhecia, mas Léo dizia que eram legais. Um estojo com lápis coloridos, uma escova de dente, só dela. Tudo parecia sonho. Ela não sabia se aquilo ia durar. Nem queria pensar muito nisso. Preferia aproveitar enquanto durasse. E mesmo sem dizer em voz alta, no fundo, ela torcia para ser mais do que só por um tempo. Na segunda-feira, de manhã, Luna ficou parada na frente do espelho por um tempo, ajeitando a gola da camisa do uniforme. Era a primeira vez que vestia uma roupa de escola. A calça era um pouco comprida. O tênis novo ainda fazia barulho a cada passo. E ela mal conseguia prender o cabelo com o elástico colorido que Silvana deu. A mochila estava pronta, cheia de cadernos novinhos e um estojo com tudo no lugar. Mas dentro dela, parecia que tudo estava fora do lugar. O carro da escola chegou e Léo desceu correndo, animado. Gritava que naquele dia tinha aula de robótica. Ela não fazia ideia do que era isso, mas fingiu que sabia. Sorriu de leve, subiu no carro e sentou no banco ao lado dele. O motorista deu bom dia e arrancou. Luna grudou no vidro e ficou vendo as ruas passarem, coração apertado, mãos suadas. A escola parecia mais um shopping. Portão alto, fachada moderna. Um monte de criança bem arrumada chegando com mochilas caras e lancheiras personalizadas. Luna desceu do carro devagar, tentando não chamar atenção, mas sabia que chamava. Estava nova ali, e rosto novo sempre atrai olhar. E não era só isso. Tinha algo nela que parecia diferente aos olhos dos outros. Talvez o jeito de andar. Talvez o olhar mais baixo. Talvez o corpo que ainda carregava o peso da rua, mesmo dentro do uniforme. Na primeira aula, a professora a apresentou para a turma. Falou o nome dela, disse que era nova, que era para todos tratarem com respeito. Os meninos olharam rápido. Algumas meninas deram risadinhas abafadas. Um deles cochichou alguma coisa que Luna fingiu não ouvir. Ela sentou na carteira do fundo, ficou mexendo no zíper da mochila por vários minutos. Fingiu que anotava algo, mas nem sabia por onde começar. O quadro parecia uma língua diferente. Na hora do recreio, Léo a puxou pela mão e mostrou a cantina. Ofereceu metade do lanche e ficou contando quem era quem na escola. Aquela ali é a Isadora, metida. Aquele é o Enzo, só joga bola. Luna só observava. Estava com fome, mas não tinha coragem de pedir nada no balcão. Tudo ali era novo, demais. Até o cheiro do lanche era diferente. De tarde, quando voltou para casa, largou a mochila no chão e foi direto para o jardim. Sentou no banco de madeira, abraçou os joelhos e ficou olhando para o nada. Silvana percebeu. Levou um copo de suco e ficou em pé por alguns segundos. Foi difícil? Luna só deu de ombros. Quer conversar? Ela balançou a cabeça dizendo que não. Silvana respeitou e saiu, mas deixou o suco ali do lado. No jantar, Henrique perguntou como tinha sido o dia. Luna respondeu com um "foi bom". Léo falou mais, contou das aulas, das brincadeiras. Valéria não disse nada no começo, mas depois soltou. Já se adaptou, Luna? A escola é puxada, tem que acompanhar, né? Henrique lançou um olhar na direção dela, mas não disse nada. Luna respondeu que estava tentando. E era verdade. Ela se esforçava. Chegava da escola e tentava copiar os cadernos. Lia devagar, mesmo sem entender metade do que estava escrito. À noite, assistia TV com Léo, mas ficava com a cabeça cheia de dúvidas. Como vai ser quando descobrirem que eu não sei direito? As letras? E se acharem que eu sou burra? E se me mandarem embora? Uma noite, ela ouviu uma conversa de porta entreaberta. Valéria estava falando com alguém no telefone. Eu juro, não sei até quando o Henrique vai manter essa palhaçada. A menina não tem preparo nenhum. Vai atrasar o Léo. Ele não enxerga isso, mas eu enxergo. Silêncio. Não. Claro que eu não vou bater de frente agora. Mas você vai ver.
Vai dar ruim. E aí ele vai perceber sozinho. Luna voltou pro quarto sem fazer barulho. Aquilo ficou na cabeça. Sentiu um nó no estômago. Queria ir embora, mas não queria. Queria ficar, mas com medo. Nos dias seguintes, começou a errar em coisas simples. Esqueceu o dever uma vez. Derrubou o suco na blusa branca do uniforme. Deixou a mochila cair na sala. Coisas pequenas, mas que ela achava que eram enormes. Valéria aproveitava cada uma. Difícil, né? Vida nova cansa. Dizia com voz suave, mas olhar cortante. Henrique não percebia tudo. Ele chegava tarde, cansado, confiando que as coisas estavam indo bem, mas começou a notar que Luna estava mais quieta do que o normal. Até Léo comentou: "A Luna tá triste. Você viu? Ele chamou ela para conversar outro dia. Perguntou se estava tudo bem, se a escola era muito difícil. Luna disse que era diferente, mas que ela ia aprender. Henrique prometeu ajuda. Disse que ia contratar uma professora particular só para ela. Luna tentou recusar. Disse que não precisava, mas ele insistiu. E ela acabou aceitando. Mesmo assim, a insegurança continuava. Sentia que andava numa corda bamba. Qualquer passo em falso podia derrubar tudo. E Valéria estava lá embaixo, esperando cair. Valéria não era o tipo que fazia escândalo. Ela agia no silêncio, no detalhe. Observava. Esperava a hora certa. E com Luna, não ia ser diferente. Ela já tinha decidido. Aquela menina ia sair da casa dela e ninguém ia perceber que foi por culpa dela. Ia parecer que foi o mundo que mostrou quem Luna era de verdade. O primeiro passo foi plantar dúvida. Numa noite qualquer, enquanto Henrique mexia no computador, Valéria entrou no quarto com um tom leve, como quem só queria conversar. Sentou na cama, puxou assunto sobre o dia, o trabalho, Léo. E no meio soltou: "Sabe, amor, eu andei lembrando de uma história. Lá da escola do Enzo, filho da Paula. Eles também receberam uma menina em situação parecida. E no começo foi tudo lindo. A menina era educada, calada, parecia um anjo. Mas depois descobriram que ela pegava dinheiro da bolsa das professoras. Deixava bilhetes para os meninos. Foi um desastre." Henrique franziu a testa, ainda digitando. "E o que isso tem a ver?" "Nada. Quer dizer, só achei curioso. Às vezes a gente acha que tá salvando alguém, mas a pessoa só tá fingindo que é boa. E a gente nem vê. É só uma lembrança." "Esquece." Henrique não respondeu. Só voltou a digitar. Mas ela sabia que uma semente tinha sido jogada ali. Não precisava fazer muito mais naquele momento. Dias depois, Valéria apareceu na lavanderia. Silvana dobrava roupas. Valéria se encostou na porta e puxou o assunto. "E aí, Silvana? Como tá a nova rotina com a Luna?" "Normal", respondeu, sem tirar o olho da pilha de camisetas. "Não é puxado? Criança da rua tem umas manias difíceis, né? Já aconteceu alguma coisa estranha?" Silvana olhou, meio sem paciência. "Ela é tranquila, só assustada. Não dá trabalho, não." Valéria riu de leve. "Só achei engraçado. Ontem faltou uma nota de 50 na minha bolsa. Não tô dizendo que foi ela, claro. Pode ter sido qualquer coisa. Só achei curioso. Mas deixa pra lá." Silvana não respondeu. Só voltou pro que estava fazendo. Mas, de novo, a semente foi plantada. Depois disso, Valéria começou a espalhar pequenas histórias. Dizia que ouviu um barulho estranho no corredor à noite, que o quarto da Luna estava sempre com a porta entreaberta, que ela falava sozinha no jardim. Tudo pequeno, nada escandaloso, mas o suficiente para parecer que tinha algo errado. Um dia, Henrique chegou do trabalho e encontrou Valéria na varanda, com o tablet na mão, vendo alguma coisa. "Amor", disse ela chamando. "Olha, isso aqui." Era um vídeo de segurança. A câmera do corredor. Mostrava Luna saindo do quarto às 2 da manhã. Ela andava até a cozinha e voltava com um copo na mão. "Eu vi isso ontem. Ela sai quase toda noite. Será que ela tá com fome? Ou tá mexendo nas coisas? Eu fico pensando.
Eu não falo com maldade. Só fico preocupada. Se fosse o Léo fazendo isso, eu ia querer saber. Henrique ficou olhando pro vídeo. De fato, Luna saía à noite. Mas não fazia nada além disso. Mesmo assim, a dúvida começou a crescer. No dia seguinte, chamou Luna para conversar. Queria entender o que estava acontecendo. Perguntou por que ela andava pela casa de madrugada. Ela respondeu que às vezes não conseguia dormir, que acordava assustada e andava para se acalmar, que fazia isso na rua também quando ouvia barulho. Disse que não sabia que tinha câmera. Henrique acreditou, mas ficou pensativo. Era muita coisa ao mesmo tempo. E Valéria, sempre com aquele jeito calmo, sempre fazendo parecer que só queria ajudar. Na escola, Luna também começou a sentir o clima mudar. Um grupo de meninas começou a rir sempre que ela passava. Diziam baixinho, umas palavras que ela não entendia, mas sabia que era sobre ela. Um dia, na hora da saída, viu uma delas mostrando o celular com uma foto antiga dela dormindo na calçada. Estava com um saco de lixo do lado e um cobertor rasgado. Ela travou. Ficou parada. Sentiu o rosto esquentar. Não chorou na hora, mas, quando chegou em casa, foi direto pro banheiro. Se trancou e ficou sentada no chão por quase 1 hora. Léo bateu na porta. Luna, tá tudo bem? Ela respondeu que sim, com a voz engasgada. Depois saiu, fingiu um sorriso e disse que só estava cansada. Enquanto isso, Valéria preparava o próximo passo. Ligou para uma mulher chamada Simone, assistente social que conhecia há anos. Contou uma versão distorcida da história de Luna. Disse que a menina estava em uma casa que não era dela, que havia sido encontrada na rua, que os donos da casa estavam confusos se ela era mesmo confiável. Pediu que Simone fosse até lá conversar, fingindo ser uma visita de rotina. Simone apareceu 2 dias depois. Disse que era da assistência e queria saber como Luna estava. Henrique recebeu com surpresa, mas achou que era algum procedimento, padrão. Luna ficou encolhida no sofá, respondendo com medo. Disse que estava bem, que ia à escola, que dormia num quarto só dela. Depois que Simone foi embora, Valéria apareceu no corredor com uma xícara de chá e disse com a voz mais doce do mundo: Eu só quero que ela esteja segura. Só isso. A festa era na casa deles. Um evento grande com convidados da empresa, amigos de Henrique, alguns políticos e jornalistas. Era daquelas noites que Valéria adorava. Mesa posta com taças que ninguém podia encostar sem luva, garçons, uniformizados, música ambiente e arranjos de flores por toda parte. Cada detalhe parecia ter sido tirado de revista. Luna ficou no quarto quase o dia todo. Silvana disse que era melhor assim. Muita gente estranha, muita conversa que você não vai entender. Melhor não se misturar. Ela não reclamou, nem sabia o que faria se ficasse no meio de tanta gente. Só que Léo apareceu no fim da tarde e disse que queria ela com ele, que não tinha graça ficar sozinho. Insistiu. E Henrique permitiu. Ela desceu com uma roupa simples, mas ajeitada. Um vestidinho discreto que Silvana tinha separado. Os olhos das visitas logo bateram nela. Uma menina tímida, andando perto do filho do anfitrião. Gente que não conhecia a história perguntava quem era. Alguns cochichavam. Outros sorriam sem graça. Valéria não disfarçou o incômodo. De longe, observava os dois no jardim. Léo ria. Luna também. Pareciam esquecer tudo em volta, e isso doía mais do que qualquer coisa para ela. Horas depois, já com os adultos espalhados pelos cantos, taças em mãos, Henrique falando com um grupo importante do setor financeiro, Valéria entrou no quarto dela, sozinha. Segurava uma caixinha de veludo azul. Dentro estava um colar fino, com um pingente pequeno de diamante. Era dela. Um presente caro do próprio Henrique. Abriu a gaveta de Luna. Achou roupas dobradas, lápis de cor, caderno de desenho. No fundo, um estojo de zíper. Valéria abriu e colocou o colar ali dentro, com o pingente meio escondido entre os lápis. Depois fechou e saiu devagar, como se nunca tivesse entrado.
No meio da festa, deu falta da joia. Avisou Henrique discretamente. Ele achou estranho. Disse que devia estar no quarto. Ela negou. Disse que já tinha olhado. E sugeriu que era bom procurar melhor. Fez uma cara preocupada, como se não estivesse acusando ninguém. Mas no fundo, tava. Henrique chamou Silvana. Pediu que desse uma olhada no quarto de hóspedes. Silvana subiu, abriu as gavetas e encontrou o colar. No estojo. Ficou parada por um tempo, olhando para aquilo. Depois desceu com o objeto nas mãos. Deu para Henrique em silêncio. Ele reconheceu na hora. Valéria colocou a mão na boca, como se estivesse em choque. Mas os olhos, mesmo tentando esconder, brilhavam por dentro. Henrique chamou Luna num canto da sala, longe dos convidados. Ela apareceu meio confusa, com um copo de suco na mão. Léo veio atrás, mas foi barrado por Silvana, que pediu que ele esperasse. Henrique estava sério. Mostrou o colar. Perguntou: "Isso estava no seu quarto. Você mexeu nisso?" Luna arregalou os olhos, olhou o colar, depois o rosto dele, e balançou a cabeça, devagar. "Não, eu não toquei nisso." "Ele estava dentro do seu estojo", ela respondeu. "Na hora. Eu não botei nada lá. Eu juro. Eu nem sabia que isso existia." Henrique olhou para ela. Queria acreditar. Mas o objeto estava ali. E a situação, toda montada, fazia parecer o contrário. Ele suspirou. Passou a mão no rosto. "Luna, isso é sério." Ela sentiu o mundo desabar. Tentou falar de novo, mas a voz sumiu. O peito apertou. Os olhos encheram, mas ela segurou. Só disse: "Eu não fiz isso. Eu nunca ia fazer isso." Ele não respondeu. Pediu que ela voltasse para o quarto. Disse que precisava pensar no que fazer. Ela subiu devagar, como quem carregava o corpo inteiro nas costas. Quando entrou no quarto, sentou na beirada da cama e ficou ali, olhando para o chão. O estojo ainda estava em cima da cômoda. A culpa parecia ter grudado nele. Léo bateu na porta. Entrou mesmo sem ser chamado. "O que aconteceu?" "Disseram que eu peguei uma joia. Você não pegou." "Eu sei. Meu pai vai entender." "Será?" Ela não quis conversar mais. Só deitou de lado sem tirar o vestido e ficou em silêncio. Léo sentou no chão, encostado na parede, e também ficou quieto. Lá embaixo, Valéria conversava com algumas amigas. Contava a história baixinho, fazendo cara de quem estava muito chateada com tudo aquilo. Uma delas perguntou se ia fazer denúncia. Valéria respondeu que não era o caso, que Henrique ainda acreditava na menina, mas que a situação era complicada. Silvana, ao escutar de longe, ficou com o estômago embrulhado. Não acreditava que Luna faria aquilo, mas também não sabia o que dizer. Tava tudo tão confuso, tão rápido, tão bem armado. Henrique, sozinho no escritório, olhava para o colar em cima da mesa. Não conseguia encaixar a imagem daquela menina quieta com um gesto de roubo. Mas também não conseguia entender como aquilo foi parar lá. Valéria, do outro lado da casa, sorria por dentro. Tinha feito o primeiro movimento. E na cabeça dela, o resto viria naturalmente. Era só esperar o castelo desmoronar. A casa parecia mais fria naquela manhã. O sol entrava pelas janelas como sempre, mas o ar estava diferente. Ninguém falava muito. Henrique saiu cedo, com o rosto cansado e os olhos pesados. Silvana tentou forçar um bom dia, mas Luna mal respondeu. Léo ficou andando de um lado para o outro, sem saber o que fazer. O café da manhã, que sempre era cheio, de barulho e risadas, virou silêncio. Luna não comeu. Só ficou olhando o pão na mesa. Pegou uma pontinha, mordeu sem vontade e largou de novo. Léo perguntou baixinho: "Você vai embora?" Ela demorou para responder. Depois sussurrou: "Acho que sim, mas você não fez nada. Não adianta." Léo abaixou a cabeça. Ficou apertando a barra da camiseta. A vontade dele era de gritar pro mundo todo que era mentira, que a Luna nunca faria aquilo, mas não sabia como.
Era só um menino, e sentia que ninguém estava ouvindo ele. No fim da tarde, Luna subiu para o quarto, fechou a porta e abriu o armário. Não tinha muita coisa. Uma muda de roupa, um caderno, o estojo, que ela já não conseguia mais nem olhar. Pegou uma sacola, plástica, e foi colocando tudo ali dentro, dobrando devagar, como se o tempo fosse esticar com cada movimento. Sentou na cama, respirou fundo e escreveu um bilhete rápido com a letra tremida. Desculpa por qualquer coisa. Eu não queria incomodar. Obrigada por tudo. Luna. Deixou em cima da cômoda e apagou a luz. Esperou a noite chegar. Esperou o silêncio da casa tomar conta. Às 2 da manhã, levantou. Calçou o tênis e pegou a sacola. Saiu do quarto sem fazer barulho, descendo as escadas em silêncio. Passou pela sala escura. Atravessou o corredor até a porta dos fundos. Girou a maçaneta devagar. Estava destrancada. Quando passou pelo jardim, sentiu o vento frio bater no rosto. Ficou ali parada por alguns segundos, olhando para a casa enorme, que a acolheu, mas também a deixou com o coração apertado. Depois, sem olhar para trás, saiu correndo pelo portão lateral. Andou pelas ruas do bairro por um tempo, tentando não chorar. Mas quando as casas bonitas começaram a ficar para trás e os postes ficaram mais distantes uns dos outros, as lágrimas caíram sem controle. Ela andava rápido, como se fugisse de algo que vinha atrás. Chegou até uma praça velha que conhecia. Tinha dormido ali algumas vezes antes de conhecer Léo. Sentou no banco e encolheu as pernas. A cidade parecia outra à noite. Mais dura, mais fria. E ela sentia tudo de novo. O medo, o abandono, o som dos carros distantes, o jeito que as pessoas evitavam olhar para ela quando passava. Era como se tudo voltasse, como se nada tivesse mudado. Na casa, a ausência foi notada no começo da manhã. Silvana bateu na porta e não teve resposta. Entrou, achou o quarto vazio. Viu a sacola de roupas faltando e o bilhete em cima da cômoda. Chamou o Henrique na mesma hora. Ele chegou minutos depois, com o bilhete amassado na mão e o rosto branco. Léo apareceu na porta, com o rosto inchado de sono. Ela foi embora? Henrique confirmou com um movimento leve da cabeça. Léo correu até o quarto, viu tudo vazio e ficou parado. Depois gritou: "Eu falei que era mentira! Eu falei!" Valéria apareceu no corredor e fingiu surpresa. Meu Deus, ela fugiu! Ninguém respondeu. Léo passou por ela como se ela fosse invisível e saiu correndo para o jardim. Sentou na escada e chorou, alto, como se o peito tivesse rasgado por dentro. Henrique tentou disfarçar, ligou para alguns contatos, avisou que a menina tinha saído sozinha, que precisava ser encontrada. Mas por dentro, ele sabia que tinha falhado. Não porque acreditava que ela tinha roubado, mas porque deixou a dúvida vencer. Porque não protegeu ela como devia. Porque ficou calado quando ela mais precisava. Na escola, a notícia chegou no mesmo dia. Uma das professoras comentou com outra, e assim a história se espalhou. A menina nova fugiu, tinha problema, foi pega com coisa da casa. As risadinhas voltaram. O apelido novo virou a Ladra Fantasma. Léo ouviu tudo e um dia empurrou um colega que fez piada. Foi suspenso por 2 dias. Valéria fingia que tudo era uma grande tragédia. Andava pela casa com cara de luto, mas por dentro sentia que o plano tinha funcionado. Pensava que agora tudo voltaria ao normal. A casa, o filho dela só com os próprios e a paz de antes. O que ela não sabia é que aquela paz era só aparência. Por dentro, as rachaduras estavam crescendo. Luna passou 2 dias dormindo na praça, escondida atrás de uma árvore onde o banco era mais fundo. Pegava pedaços de pão velho numa lanchonete. Evitava encarar as pessoas. Já tinha aprendido a sobreviver. Mas o problema é que agora ela sabia o que era viver. E isso doía mais do que a fome. A tarde estava abafada, o céu meio cinza e o ar pesado. Léo estava no banco de trás do carro,
com os braços cruzados e o queixo encostado na janela. O motorista, Carlos, dirigia devagar pelas ruas do bairro. Henrique tinha pedido que ele levasse o menino até a barbearia no centro. Léo precisava cortar o cabelo pro evento da escola, mas não queria ir. Só foi porque o pai insistiu. Carlos tentou puxar conversa no caminho, falando do trânsito, da previsão de chuva, mas Léo só dava respostas curtas. Desde que Luna foi embora, ele estava assim, calado, triste e com raiva de todo mundo. Às vezes, ficava olhando para o quarto dela, como se ela fosse aparecer de novo a qualquer momento. Outras vezes, dormia com o estojo dela do lado da cama, mesmo sem contar para ninguém. Quando o carro parou no sinal, perto de uma praça do centro, Léo olhou para o lado sem pensar. Era uma praça simples, com bancos rachados e umas árvores tortas. No canto, perto de um muro pichado, tinha uma menina sentada sozinha, com uma sacola plástica encostada nas pernas. Léo congelou. Carlos, para o carro. Agora. Como assim, menino? Para. Carlos olhou pelo retrovisor e encostou o carro devagar, do outro lado da rua. Léo abriu a porta antes mesmo do carro parar direito e saiu correndo. Carlos chamou, mas ele nem ouviu. Quando chegou, perto da praça, os olhos dele começaram a encher d'água. Era ela. Era Luna. Sentada no banco, com o cabelo preso de qualquer jeito e o mesmo vestido que usava no dia da festa. Estava magra, com olheiras fundas, abraçada nas próprias pernas. Luna? Ela levou um susto. Olhou rápido e piscou como se não acreditasse. Léo correu e abraçou ela com força. A sacola caiu no chão. Ela demorou uns segundos para entender o que estava acontecendo. Depois retribuiu o abraço, apertando ele como se tivesse esperado aquilo por 1000 anos. Você tá aqui? Você tá aqui mesmo. Léo chorava. E ela também. Eu pensei que você nunca mais ia querer ver minha cara. Ela disse com a voz falha. Você é doida. Eu procurei você. Meu pai ficou mal. E eu fiquei com tanta raiva. De todo mundo. Luna não respondeu. Só continuou. Abraçada. Sentia o corpo dele tremer. E dentro dela, o medo e a vergonha começavam a sair, um pouco de cada vez. Carlos atravessou a rua com pressa. Quando viu os dois, parou. Ficou em silêncio por uns segundos. Depois suspirou fundo e disse: Meu Deus, é você mesmo. Luna se afastou devagar, olhando com vergonha. Limpou o rosto com a manga da blusa e tentou pegar a sacola, mas Léo segurou a mão dela. Você vai voltar com a gente, agora. Não posso. Pode sim. Eu tô mandando. Ela deu um meio sorriso. Seu pai não vai querer. Vai sim. E se não quiser, eu fujo com você. Tô nem aí. Carlos interferiu, tentando manter a calma. Gente, calma. Vamos devagar. Luna, escuta. O Henrique ficou desesperado quando você sumiu. Ele te procurou. Ligou pra tudo quanto é lugar. Ele ficou mal. Muito mal. Você não sabe? Ela ficou olhando o chão. As lágrimas voltaram. Eu achei que era melhor sumir. Que era isso que todo mundo queria. Léo pegou a sacola dela e entregou pro Carlos. Vamos pro carro. Agora. Depois a gente conversa. Lá em casa. Carlos olhou pros lados, meio desconfiado. Depois fez que sim com a cabeça. Luna levantou, ainda hesitando, e caminhou até o carro. Entrou devagar, sentando no banco de trás, do lado do Léo. Ele não soltou a mão dela um segundo sequer. No caminho de volta, ninguém falou muito. Léo só ficou olhando para ela, como se tivesse medo de piscar, e ela sumir de novo. Luna também. Olhava para ele, de vez em quando, como quem não acredita que estava ali. Quando chegaram no portão da casa, Luna travou. Parou na calçada e ficou parada, com os olhos no portão fechado. Eu não sei se consigo entrar. Carlos saiu do carro e abriu o portão. Vem, você não precisa se explicar agora. Só entra. Ela deu 2 passos, depois mais 2. O portão se fechou atrás.
Entrou na casa com o coração batendo tão forte que parecia que todo mundo ia ouvir. A sala estava do mesmo jeito. A escada, o sofá, tudo igual. Mas ela se sentia completamente diferente. Silvana apareceu na porta da cozinha. Quando viu Luna, arregalou os olhos. Soltou o pano de prato no chão. Se aproximou devagar. Meu Deus, Luna. A menina só conseguiu dizer: Oi. Silvana correu e abraçou ela, forte. Ficaram ali por um tempo, em silêncio. Henrique desceu as escadas, ouvindo o barulho. Quando viu Luna na sala, parou no meio do degrau. Ficou imóvel. Depois desceu devagar. Chegou perto. Os olhos vermelhos, o rosto sem cor. É você mesmo? Ela tentou falar, mas a voz não saiu. Henrique se ajoelhou. Na frente dela, colocou a mão nos ombros dela com cuidado e disse: Me perdoa. Por favor. Luna desabou. Chorou nos braços dele como nunca tinha chorado. Ali, no meio da sala, com Léo abraçado na cintura dela e Silvana segurando as costas, ela finalmente se sentiu de volta. Não em uma casa, mas em um lugar onde podia respirar, sem medo. Henrique não dormiu direito naquela noite. Mesmo depois de Luna estar de volta, segura, de banho tomado e deitada no quarto de hóspedes, o coração dele ainda estava pesado. Algo nele não deixava sossegar. Não era só o alívio, era também a culpa. Aquela pergunta não saía da cabeça. Como eu deixei chegar nesse ponto? No dia seguinte, depois de levar Léo para a escola, ele entrou no carro com Carlos e deu o destino. Queria visitar o lugar onde Luna ficava antes, o abrigo. Nunca tinha ido lá. Só ouvira falar por cima, nas conversas da Valéria, que sempre pintava o lugar como uma bagunça cheia de crianças sem rumo. Mas agora ele queria ver com os próprios olhos, e principalmente, ouvir as pessoas que realmente conheciam Luna antes dela aparecer na frente daquele carro. Chegaram num prédio antigo, com portão baixo, muros descascados e desenhos infantis na parede da entrada. Não era bonito. Não era limpo como a casa deles, mas não era um lugar ruim. Dava para sentir isso no ar. Tinha vida ali. Henrique se apresentou e foi levado até a coordenadora, uma mulher de uns 40 e poucos anos, chamada Tânia. Cabelo preso, camiseta larga, olhos firmes. Ela ficou surpresa quando ouviu o nome da menina. Luna? A menina da Praça do Ponto Final? Claro que conheço. Por que tá perguntando dela? Henrique explicou. Resumiu como ela entrou na vida deles, sem entrar em muitos detalhes. Disse que queria entender mais sobre quem ela era antes, saber da história. Tânia cruzou os braços, pensou um pouco e então começou a falar. Luna é uma das crianças mais fortes que já passaram por aqui. Chegou pequena, com uns 7 anos, depois que a avó morreu. Nunca falou muito sobre a mãe. Só dizia que tinha ido embora. Não era de fazer bagunça. Não brigava. Só não se sentia em casa aqui. Sempre achava que ia ser mandada embora. E um dia, fugiu mesmo. Henrique escutava tudo em silêncio. Cada frase era um soco leve, mas direto. A gente tentou achar ela várias vezes. Mas criança, na rua, sabe como é, desaparece fácil. E ela sabia se esconder, sabia se virar. Mas era esperta e boa. Nunca usou droga, nunca se envolveu com gangue. Teve uma vez que um grupo veio tentar convencer ela a ajudar num furto. E sabe o que ela fez? Chamou a gente. Avisou. E depois sumiu por 2 semanas com medo de ter ferrado os caras. Henrique fechou os olhos por um segundo. O estômago revirou. E tem mais. Uma vez, uma menina menor, chamada Bia, chegou aqui chorando porque estava com medo de um homem que seguia ela na rua. Adivinha quem foi para a porta do abrigo, ficar sentada a noite toda, dizendo que ia proteger a Bia? A Luna. Sozinha. Sem ninguém pedir. Tânia se levantou, foi até uma estante e pegou uma pasta.
Tirou umas folhas com anotações antigas. Mostrou um desenho simples, feito a lápis, assinado com uma letrinha torta. Luna. Era um coração gigante cercado de pessoas de mãos dadas. Embaixo escrito: um lugar onde ninguém precisa fugir. Henrique olhou aquilo e sentiu um peso que não dava para descrever. Ficou uns segundos parado, sem saber o que dizer. Depois só balançou a cabeça. Ela não merece o que fizeram com ela. Ele falou mais para si mesmo do que para Tânia. Ninguém merece. Mas infelizmente, é o que acontece com quase toda criança que vem daqui. A gente faz o possível, mas o mundo lá fora é cruel. E rico, quando não entende, escolhe achar que o pobre é ameaça. A Luna cresceu ouvindo que era problema, quando, na verdade, sempre foi solução. Henrique agradeceu, apertou a mão de Tânia com força, prometeu que voltaria. Disse que queria ajudar o abrigo também. Mas antes de sair, olhou de novo para o desenho na mão. Dobrou com cuidado, guardou no bolso e saiu sem dizer mais nada. No carro, Carlos olhou pelo retrovisor e percebeu o olhar do patrão diferente. Não, era o mesmo de antes. Henrique estava mais firme, como se tivesse entendido algo que ninguém podia explicar só com palavras. Deu para ver o que precisava? Carlos perguntou com cuidado. Henrique respondeu sem tirar os olhos da janela. Deu para ver que eu fui um idiota. Chegando em casa, foi direto pro quarto da Luna. Bateu na porta com calma. Ela abriu ainda sonolenta, de moletom, com o cabelo bagunçado. Posso entrar? Ela deu espaço. Ele sentou na beira da cama e puxou o desenho do bolso. Entregou para ela. A Tânia me deu isso. Luna pegou com cuidado, os olhos arregalando. Eu nem lembrava mais. Isso aqui diz tudo. Diz quem você é. Ela ficou em silêncio. Henrique continuou. Eu devia ter confiado mais em você. Devia ter te escutado. Não devia ter deixado ninguém te fazer sentir como você se sentiu. E isso não vai mais acontecer. Ela respirou fundo. Baixou a cabeça e depois perguntou: eu ainda posso ficar aqui? Henrique não hesitou. Pode. E agora, pode ficar em paz também. Valéria percebia as coisas mesmo quando ninguém dizia nada. Não precisava de explicações. Bastava observar. E ela estava vendo tudo mudar bem debaixo do nariz. Henrique estava diferente. Léo sorria de novo. Silvana já não andava mais pisando em ovos. E Luna estava crescendo ali dentro de um jeito que ela não aguentava assistir. Era como se o espaço dela na casa estivesse encolhendo um pouco mais a cada dia. Henrique chegava e não comentava nada com ela. Léo já nem chamava mais de mãe Valéria. Silvana respondia com a cara fechada. A cozinha era silêncio quando ela entrava, e aquilo a deixava inquieta. Muito. Valéria andava pelo corredor com passos lentos, como quem pensa e mede tudo. Parava na porta do quarto de Léo e ouvia risadas lá dentro. Risadas que vinham dele e da menina, que na cabeça dela nunca devia ter passado da calçada. Aquela presença ali dentro da casa incomodava num nível que ela não conseguia mais disfarçar. Então, ela decidiu que não adiantava mais atacar Luna direto. Isso só tinha feito Henrique se voltar contra ela. A menina agora estava cercada. Tinha carinho, tinha apoio e até proteção da babá. Era quase impossível encostar nela sem ser notada. Mas Léo ainda era a chave. Léo era tudo pro Henrique. Se ela conseguisse afastar o menino daquilo tudo, talvez as coisas voltassem a ser como antes. Ou pelo menos ficassem do jeito que ela queria. Foi assim que começou a plantar a nova ideia. Primeiro, com o Henrique. Amor, eu andei pensando. O Léo tem um futuro brilhante, né? Sempre foi inteligente. E agora ele tá tão sensível. Desde que tudo isso aconteceu, ele mudou. Você não acha? Henrique não respondeu de imediato. Sabia que vinha alguma coisa ali. Sensível como? Sei lá. Mais carente, mais dependente da Luna. Eu fico pensando se isso é saudável. Você já parou para pensar no quanto ele pode estar sendo influenciado? Ele precisa de limites, de foco. Henrique cruzou os braços. E o que você sugere? Um tempo fora.
Só uns meses. Num colégio com rotina, disciplina, gente do nível dele. Uma escola no interior de São Paulo. Você lembra do colégio Elite? O mesmo do filho do secretário. Eles têm um programa ótimo. Dorme lá de segunda a sexta, volta só nos fins de semana. Ia ser ótimo para ele se fortalecer. Henrique bufou. Você quer mandar o Léo para um internato? Internato não. É uma escola com estrutura. Só durante a semana. Ele ia crescer. Aprender a se virar. E convenhamos, ia dar um tempo para você pensar com mais clareza em tudo isso aqui. Henrique ficou em silêncio por longos segundos. Sabia que aquilo não era sobre Léo crescer. Era sobre tirar ele de perto da Luna. E talvez, mesmo assim, parte dele pensasse que um tempo fora podia dar certo. Mas era só uma parte. Valéria não desistiu. Começou a trazer catálogos, vídeos no celular, até conversou com uma consultora educacional. Fez questão de deixar os papéis em cima da mesa da sala. Tudo aos poucos, como se não fosse nada demais. Depois foi até Silvana. Você não acha que o Léo anda meio fora do eixo? Ele não come direito. Fica o tempo todo grudado naquela menina. Isso não é coisa de criança equilibrada. Ele tá confuso. Tá misturando amizade com carência. E isso, na idade dele, é perigoso. A gente precisa cortar isso antes que fique pior. Silvana não respondeu. Só limpou a bancada com mais força. Por último, foi até o próprio Léo. Meu amor, você sabia que existem escolas onde as crianças têm quartos só para elas? Aula de arte, futebol, até piscina? Lugares cheios de meninos da sua idade, com jogos e até campeonatos de robótica? Léo arregalou os olhos curioso. Tipo um acampamento? Isso, mas melhor. E sabe o que mais? Lá você ia aprender a ser mais forte, mais independente. Você é especial, Léo. Você merece algo grande. E a Luna? Valéria forçou um sorriso. Ela ia ficar aqui. Mas você poderia visitar ela todo fim de semana. Ia ser até melhor. Vocês iam ter mais assunto, mais saudade. Isso fortalece a amizade. Léo ficou pensativo. Não disse sim, nem não. Naquela noite, Luna notou que ele estava diferente. Quase não falou no jantar. Ficou mexendo na comida com o garfo, calado. Depois subiu pro quarto e fechou a porta. Quando ela bateu para perguntar se estava tudo bem, ele disse que queria ficar sozinho. Coisa rara de acontecer. Horas depois, Léo apareceu na sala. Luna estava no sofá, assistindo TV. Ele sentou do lado, calado. Depois de uns minutos, falou: A Valéria quer que eu vá para uma escola longe, ficar a semana toda fora. Ela virou o rosto devagar. Você quer ir? Não sei. Ela disse que eu vou aprender a ser forte. Você já é forte. Ela disse que tô dependente de você. Que isso atrapalha. Luna ficou quieta. O peito apertou. Não sabia o que dizer. Sabia que, se insistisse para ele não ir, podia parecer que estava segurando. Mas também doía só de imaginar a casa sem ele. Vai se isso for bom para você. Mas só se for porque você quer. Ele ficou olhando para a TV. A imagem passava, mas nenhum dos dois estava prestando atenção. No dia seguinte, Henrique chamou Valéria para conversar. Disse que tinha pensado bem, que ia escutar o Léo, que a decisão final seria dele, e que, enquanto isso, queria que ela não pressionasse mais ninguém. Ela sorriu, mas por dentro estava furiosa. O plano não tinha funcionado como queria, mas sabia que ainda tinha tempo. Tudo podia virar. Era só encontrar a próxima brecha. Luna estava sentada no quintal, desenhando no caderno. Era fim de tarde, o céu meio alaranjado, e o vento trazia cheiro de pão da padaria da esquina. Léo estava deitado na grama, olhando para o céu, em silêncio. Eles não falavam nada fazia uns minutos, mas não era silêncio ruim. Era daqueles que ficam entre pessoas que confiam. De repente, Léo virou de lado e soltou. Eu acho que a Valéria tá escondendo alguma coisa. Luna parou o lápis na metade de um rosto. O quê? Eu sei que ela que colocou aquele colar no seu estojo. Luna ficou olhando para ele.
O coração acelerou. Por que você acha isso? Porque naquela noite, ela entrou no seu quarto. Eu vi pela fresta da minha porta. Achei que ela só estava indo ver se estava tudo certo. Nem pensei que podia ser isso. Luna fechou o caderno devagar. Por que você não falou antes? Porque eu não sabia. E também porque eu achei que ninguém ia acreditar, nem meu pai. Ficaram um tempo sem falar. O vento balançava as folhas do pé de acerola do canto. Um cachorro latiu na rua. Luna engoliu seco. E agora? Léo levantou devagar e se aproximou. A gente precisa provar. Só falar não adianta. Ela sempre dá um jeito de virar o jogo. Luna ficou pensando. E foi aí que lembrou de uma coisa. As câmeras. A casa tem câmera. Nos corredores, na sala, até na entrada do quarto. Você acha que tá gravado? Não sei. Mas se tiver... Léo arregalou os olhos. A gente precisa ver isso. Mas aí veio o problema. Eles não tinham acesso a nada disso. Quem mexia nas gravações era só o pai. E às vezes o Carlos, o motorista, quando o Henrique pedia. Silvana não sabia nem onde era a central de controle. Falar com o Henrique direto ainda era arriscado. Se ele achasse que estavam tentando mexer nas coisas de novo, podia acabar dando tudo errado. Foi então que Léo teve a ideia. O Carlos, ele gosta de você. E de mim também. Ele é justo. A gente pode confiar. No dia seguinte, logo cedo, quando Carlos apareceu na garagem para verificar os pneus, os dois foram até ele. Luna falou primeiro, com a voz baixa, meio desconfiada. A gente pode te perguntar uma coisa? Carlos olhou, limpou a mão no pano que carregava e respondeu com um sorrisinho, de canto. Manda. Léo entrou no assunto direto. Você lembra daquela noite da festa? Quando sumiu o colar da Valéria? Carlos fechou o sorriso na hora. Lembro sim. A gente acha que ela colocou o colar no estojo da Luna de propósito. E talvez isso tenha ficado gravado. Carlos respirou fundo. Olhou em volta. Depois falou baixo. Isso é coisa séria, meninos. Luna assentiu. A gente só quer saber se você consegue ver as imagens daquela noite. Ver se tem alguma coisa estranha. Carlos ficou pensativo por alguns segundos. Depois fez um gesto com a cabeça, chamando os dois para perto. Tem uma coisa. As imagens da casa ficam salvas por 30 dias no servidor. Mas ninguém mexe naquilo. Sem permissão. Eu sei o caminho. Mas se o Henrique descobrir que eu mostrei sem falar com ele, eu tô frito. Léo insistiu. A gente não vai contar. É só pra ver. Se tiver alguma coisa lá, aí a gente mostra pro meu pai. Com prova. Carlos suspirou. Tá bom, mas só eu mexo. E vocês ficam quietinhos. Naquela noite, depois que todo mundo subiu, Carlos entrou na salinha onde ficava o computador, de segurança. Era uma sala escondida no fim do corredor de serviço, com ar-condicionado barulhento e cheiro de mofo. Luna e Léo esperaram lá fora, ansiosos. Depois de quase 20 minutos, Carlos saiu, pálido, e com uma expressão séria no rosto. Tem coisa ali que vocês precisam ver. Ele chamou os dois para dentro e colocou o vídeo para rodar. Era a câmera do corredor. Dava para ver Valéria entrando no quarto de Luna, olhando em volta, tirando algo do bolso e abaixando perto da escrivaninha. Depois saindo como se nada tivesse acontecido. Luna levou a mão à boca. Léo ficou em silêncio, mas com os olhos cheios de raiva. A gente tem que mostrar isso pro meu pai. Carlos fechou o vídeo. Amanhã cedo, antes de ela acordar, vocês vão mostrar. Junto comigo. Se for só vocês dois, ele pode pensar que estão exagerando. Mas se eu estiver junto, ele vai ouvir. Os três saíram da sala e foram dormir. Ou pelo menos tentaram. A cabeça de Luna não parava. A imagem da Valéria mexendo nas coisas dela rodava como um filme na cabeça. Mas pela primeira vez, ela sentia que tinha chance. Que agora era diferente. Que a verdade tinha rosto. E estava gravada. No quarto ao lado, Valéria dormia tranquila. Nem sonhava que o castelo que ela construiu em silêncio começava a rachar por dentro. O café da manhã naquela casa sempre tinha um certo silêncio.
Mas naquele dia, estava diferente. Era um silêncio, pesado, como se alguém estivesse prestes a dizer alguma coisa que todo mundo já sentia, mas ninguém tinha coragem de falar. Henrique chegou na cozinha com o celular na mão, mexendo nos e-mails, distraído. Silvana colocava o suco na mesa e Valéria, com a cara de sempre, arrumava a xícara de café como se tudo estivesse normal. Luna e Léo não desceram. Carlos também ainda não tinha aparecido. Quando Henrique terminou de sentar, Carlos entrou pela porta lateral. Henrique, posso falar com você 1 minuto? Henrique levantou o olhar, meio surpreso com a urgência no tom dele. Valéria franziu a testa. Carlos nunca interrompia nada, mas o motorista estava sério, com a testa franzida, como se carregasse algo que já devia ter sido dito há muito tempo. Henrique limpou a boca com o guardanapo. Claro, vamos pro escritório. Antes de sair, Carlos olhou discretamente pro corredor. Luna e Léo estavam lá, escondidos atrás da porta, esperando o sinal. Ele piscou com a cabeça. Eles seguiram. Dentro do escritório, Carlos fechou a porta. Henrique já percebeu que vinha bomba. É sobre o colar da Valéria. Henrique encostou na mesa, cruzando os braços. O que tem? Carlos pegou o pendrive do bolso e colocou no computador da mesa. Assiste isso. O vídeo começou. Uma imagem comum de segurança. Corredor com luz fraca. A marcação do tempo dizia 22h34, noite da festa. Valéria aparece na imagem. Sozinha. Anda até o quarto de Luna. Olha para os lados. Entra. Fica lá dentro por menos de 2 minutos. Sai. Com a mão vazia. Henrique ficou olhando a tela em silêncio. O vídeo não mostrava exatamente o que ela fez dentro do quarto, mas o que precisava ver já estava ali. Ela entrou sozinha, à noite, escondida. Na hora que o colar sumiu, Carlos pausou. Você pode continuar fingindo que não vê. Mas tá aí. Ela montou tudo. Henrique respirou fundo, a testa suando. Você tem certeza de que esse horário bate? Bate. Eu revisei tudo. A câmera estava funcionando, sem corte. Luna e Léo entraram devagar no cômodo. Henrique olhou para os dois. Léo foi direto. Pai, a gente não tá inventando. Ela fez isso com a Luna. Ela sempre faz alguma coisa. Só que ninguém acredita. Henrique ficou parado, encarando a tela. Uma parte dele queria negar. Queria achar alguma explicação. Mas não dava. Era claro. Era sujo. E era real. Valéria bateu na porta e entrou sem ser chamada. Viu os 3 em volta do computador e franziu a sobrancelha. O que está acontecendo aqui? Henrique se virou devagar. O rosto dele não era o mesmo. Estava frio. Firme. A gente viu um vídeo. O vídeo daquela noite, quando o seu colar sumiu. Valéria congelou por 1 segundo. Depois disfarçou, tentando rir. Vídeo? Henrique, você não vai cair nesse teatro, né? Vai acreditar numa criança e num motorista? Henrique não respondeu de imediato. Só apontou para a tela. Senta e assiste comigo. Ela hesitou, mas sentou. Quando viu as imagens, seu rosto mudou. Não ficou desesperada. Ficou dura. Os olhos viraram 2 pedras. Sabia que não tinha como negar. Não ali. Não com todo mundo olhando. Henrique não gritou. Nem levantou a voz. Você armou isso. Plantou o colar. Fez ela se sentir uma ladra. Uma criminosa. E fez meu filho acreditar que era verdade. Valéria tentou se defender. Eu fiz para proteger vocês. Essa menina apareceu do nada. Ela podia ser qualquer coisa. Ela é uma criança. E você quis destruir ela. Silêncio. Luna, parada no canto, não tirava os olhos dela. Não com raiva, com dor. Aquilo tudo era pesado demais, mas ela não disse uma palavra. Valéria levantou, empurrando a cadeira com força. Isso é ridículo. Vocês estão me colocando como vilã agora? Depois de tudo que eu fiz nessa casa? Henrique se aproximou.
Você não fez nada por ninguém além de você mesma. Ela riu, nervosa. Então é isso? Vai escolher essa menina ao invés da sua mulher? Não. Tô escolhendo a verdade. Valéria olhou em volta, respirando fundo, como se procurasse alguma saída. Mas não havia mais. As máscaras tinham caído, e ela sabia disso. Saiu da sala com passos duros, batendo a porta. Henrique se virou para Luna. Aproximou-se devagar. Você nunca devia ter passado por isso. E eu deixei. Me perdoa. Ela apenas assentiu com a cabeça. Queria dizer mais, mas não precisava. A verdade agora falava por ela. Léo se aproximou e segurou a mão dela. Forte. Carlos colocou a mão no ombro de Henrique. Agora você sabe. E não tem mais como fingir. Henrique encarou a tela uma última vez antes de fechá-la. O vídeo ainda rodava. Mas tudo que ele precisava ver já estava gravado na memória. E dessa vez, ninguém ia apagar. Henrique ficou quieto por 2 dias. A casa também. Depois do vídeo, depois da discussão, depois de ver a verdade escancarada na tela, ele não falou nada com Valéria. Não gritou, não brigou, não ameaçou. Só se afastou. Começou a andar diferente. Agir diferente. Pensar diferente. E isso assustava mais do que qualquer explosão de raiva. Valéria fingia normalidade. Descia para o café como se tudo estivesse bem. Dava bom dia com um sorriso tenso. Passava batom na frente do espelho. Ligava a música do celular na sala e mexia no jardim como se estivesse tudo no controle. Mas ela sentia. Sabia que algo estava sendo armado nas sombras. Sentia no jeito de Henrique não olhar mais nos olhos dela, no silêncio dele, no jeito como Carlos parava de falar quando ela entrava. No barulho do telefone desligado na hora que ela chegava na cozinha. Ela passava os dias tentando puxar conversa com Henrique. Ele respondia com depois vejo, tô ocupado. Um dia ela perguntou diretamente: você ainda quer que eu fique aqui? Ele respondeu sem rodeios: só até eu resolver o que precisa ser resolvido. Valéria gelou, mas não demonstrou. O que ela não sabia é que Henrique já tinha falado com um advogado. Tinha explicado tudo, mostrado o vídeo, dito que queria se separar. Mas não queria escândalo, nem briga na justiça. Queria tirar ela da casa de forma limpa, rápida. E principalmente proteger Léo e Luna de qualquer explosão. Enquanto isso, Silvana já estava avisada. Carlos também. Eles sabiam que alguma coisa podia acontecer. E estavam prontos. O plano era simples. No fim daquela semana, Valéria seria chamada para uma reunião no escritório da empresa. Henrique não estaria lá. Quando ela voltasse, a casa já não seria mais dela. Durante esses dias, Luna sentia o clima no ar. Tava tenso. Carregado. Mas dessa vez ela não sentia medo. Sentia força. Sentia que agora tinha quem lutasse por ela. Léo não desgrudava mais. E Carlos, sempre que podia, dava aquele olhar de tô aqui. Numa tarde de quarta, Henrique chamou Luna no escritório. Fez ela sentar e falou com calma. Eu não posso apagar o que aconteceu, mas eu posso garantir que não vai acontecer. De novo. E que ninguém vai mais te tirar desse lugar. Ela ficou quieta, mas os olhos diziam tudo. Só preciso que você confie em mim. Nos próximos dias, as coisas vão mudar. Mas quero que você saiba que vai ficar tudo bem. Ela perguntou baixinho. A Valéria vai sair? Henrique assentiu. Vai. E Luna respirou, como se tivesse tirado um peso de 1 tonelada das costas. Na sexta de manhã, Valéria saiu cedo. Foi arrumada, com maquiagem leve e blazer caro. Disse que ia resolver umas coisas da empresa. Henrique respondeu só com um aceno de cabeça. Quando ela saiu pela porta, ele olhou para o relógio e respirou fundo. É agora. Carlos já estava com o carro pronto. Silvana recolheu as roupas de Valéria do quarto e colocou tudo em malas. Nada de confusão, nada de barraco, só o necessário. O advogado já estava no apartamento alugado que Henrique tinha reservado para ela.
e ela ia direto para lá, sem saber. No meio da tarde, Luna estava ajudando Léo a montar um quebra-cabeça na sala. Silvana entrou com o telefone na mão. Henrique, ela tá ligando. Tá dizendo que o prédio tá trancado, que não tem ninguém no escritório. Henrique pegou o celular e disse só uma frase. Explica pra ela onde ela vai dormir hoje. Silvana saiu da sala com o telefone. Léo ficou em silêncio, meio sem entender. A Valéria não volta? Henrique olhou pra ele, depois pra Luna. Não. E agora a casa é da gente. No fim da tarde, Valéria apareceu no portão, mas não entrou. Carlos estava na frente da casa esperando. Ele foi até ela, explicou que os pertences dela seriam levados, que a decisão estava tomada, que Henrique tinha tudo legalizado, que não havia mais volta. Ela gritou, xingou, disse que ia acabar com tudo, que ia expor a família na mídia, que ia contar segredos, mas ninguém respondeu. Carlos só disse, não precisa gritar, já acabou. Ela foi embora, batendo a porta do carro, e pela primeira vez, a casa ficou em silêncio de verdade, mas um silêncio bom, de paz. Naquela noite, Henrique chamou todo mundo na sala. Luna, Léo, Silvana, Carlos. Essa é a nossa família agora. Não é perfeita, mas é de verdade. E ninguém mais vai bagunçar isso aqui. Luna olhou em volta. Viu Léo sorrindo. Viu Silvana, com os olhos brilhando. Carlos de braços cruzados, firme. E sentiu. Pela primeira vez, aquilo ali era lar, de verdade. O salão da empresa Vasconcelos estava lotado naquela noite. Gente importante de terno, salto alto, celular caro no bolso. Era o evento anual da firma. Aquele onde todo mundo que queria crescer no meio financeiro fazia questão de aparecer. Henrique estava lá, claro, mas diferente de outras vezes. Não sorria para todo mundo. Não puxava papo. Só observava. Luna e Léo ficaram em casa, assistindo desenho e comendo pizza com Silvana. Carlos também não foi. Ficou na garagem, só esperando o fim da festa. Mas sabiam que naquela noite algo ia acontecer. Henrique não tinha contado tudo. Só disse que precisava encerrar um ciclo. Que algumas pessoas precisavam ouvir certas verdades na frente de todo mundo. E que ele tinha certeza do que ia fazer. Por volta das 9, ele subiu no pequeno palco que a empresa usava para discursos. Pegou o microfone. O barulho foi abaixando aos poucos, até virar aquele silêncio meio desconfortável de evento grande. As pessoas pararam de conversar. Olharam para ele curiosas. Henrique respirou fundo e começou. Boa noite. Primeiro, obrigado por estarem aqui. Esse evento, todo ano, é para celebrar o que construímos juntos. Só que hoje, eu não vim aqui para falar de números, nem de metas. Vim para falar de algo mais sério. Algo que aconteceu dentro da minha casa. Alguns se entreolharam. O ambiente ficou tenso. Ele continuou. Vocês conhecem a minha família. Muitos viram fotos minhas com meu filho, com minha esposa. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Porque nem tudo o que parece perfeito a respiração das pessoas começou a mudar. O clima no salão parecia mais pesado. Henrique deu um passo para o lado e apontou para a tela atrás dele. Um telão enorme que geralmente exibia os dados da empresa começou a mostrar imagens. Eram os vídeos da câmera de segurança. Exatamente. Aquele da noite da festa. O corredor. Valéria entrando no quarto, mexendo nas coisas de Luna, saindo como se nada tivesse acontecido. Silêncio total. Ele esperou terminar, depois falou com calma. Isso foi o que realmente aconteceu na noite, em que minha esposa acusou uma menina de rua de roubo. Essa menina salvou meu filho de ser atropelado. Essa menina passou fome, apanhou na rua, foi ignorada por todo mundo. E mesmo assim, salvou alguém que ela nem conhecia. Alguém no fundo disse baixinho: Meu Deus. Henrique olhou para o salão, firme. O nome dela é Luna. E ela não é um caso social. Não é uma história triste para ser contada com pena. Ela é uma criança.
Uma criança que foi tratada como lixo por alguém que devia proteger. Por alguém que dividia o mesmo teto que eu. E eu deixei isso acontecer. A voz dele tremeu um pouco, mas não perdeu o controle. Eu tô dizendo isso aqui, na frente de todos, porque chega. Chega de ignorar o que machuca só pra manter as aparências. Chega de passar pano pra gente que destrói o outro por dentro só pra manter o próprio ego intacto. A Valéria não tá mais na minha casa. E nunca mais vai estar. Ela não só armou uma mentira contra uma criança, como usou o meu filho pra validar essa mentira. Algumas pessoas colocaram a mão na boca. Outras filmavam discretamente com o celular. Era o tipo de coisa que ninguém esperava ouvir ali, naquele tipo de evento. Henrique respirou fundo e terminou. Essa noite pra mim é sobre verdade, sobre coragem, sobre olhar no espelho e assumir que a gente errou, e consertar, não pra limpar a imagem, mas pra limpar o coração. Obrigado. Ele desceu do palco. E por uns segundos ninguém fez nada. Até que uma salva de palmas começou. Fraca no início, mas foi crescendo. Gente que nunca bate palma pra nada. Gente que sempre fica com medo de se comprometer. E naquele momento, todo mundo bateu palma. Henrique não sorriu. Só agradeceu com a cabeça. Pegou o casaco e saiu pela porta de vidro, ignorando os sorrisos falsos, os cochichos, os jornalistas de canto. Tinha feito o que precisava ser feito. Do lado de fora, Carlos já esperava com o carro. Henrique entrou, cansado, mas leve. Acabou, ele disse, jogando a gravata para o banco de trás. Agora começa. Carlos respondeu, ligando o carro. Chegando em casa, a primeira coisa que Henrique fez foi entrar no quarto de Luna. Ela estava acordada, lendo um livro, com os pés cobertos por um cobertor colorido. Quando viu ele na porta, fechou o livro devagar. Deu certo? Henrique assentiu. Todo mundo sabe agora. Ela sorriu de leve. Não aquele sorriso grande, mas um sincero, daqueles que vêm de dentro. Léo apareceu no corredor, com o cabelo bagunçado, de sono. E aí, pai? Falou mesmo? Falei. E eles acreditaram? Acreditaram. Luna deitou de novo. Pela primeira vez, desde o dia que entrou naquela casa, ela dormiu com o coração leve, como se o mundo lá fora ainda fosse duro. Mas dentro daquele teto, alguém tinha tido coragem de levantar por ela, e isso mudava tudo. 2 semanas se passaram desde a noite do vídeo. A casa estava diferente, mais leve, como se tivesse tirado um peso que ninguém via, mas todo mundo sentia. As janelas agora ficavam abertas até mais tarde. O cheiro de pão do café da manhã tomava conta dos corredores, e as risadas voltaram a ser parte da rotina. Luna acordava todo dia no mesmo horário. Silvana batia na porta e perguntava se ela queria café com leite ou achocolatado. Ela respondia, o de sempre, com um sorrisinho tímido. Tava se acostumando, aos poucos. Não com o conforto, mas com a ideia de que não precisava mais fugir. Léo passava mais tempo do lado dela do que no videogame. Às vezes, eles só ficavam jogando conversa fora na varanda, ou desenhando no caderno dela, aquele velho que ela trouxe da rua e agora ganhava cores de verdade. Henrique estava mais presente. Mesmo com a correria da empresa, sempre arranjava um jeito de jantar em casa. Perguntava como foi o dia, elogiava os desenhos da Luna, dava risada das histórias que Léo contava da escola. Era como se estivesse reaprendendo a ser pai, agora de 2. Uma tarde, Luna voltou da escola com o uniforme amassado e uma folha na mão. Era uma prova. Matemática. Nota 7,5. Ela entrou devagar, meio sem saber se era motivo de orgulho ou não. Deixou a mochila no canto e foi direto para a cozinha. Silvana olhou a nota, deu um grito de alegria e correu mostrar para o Henrique. Ele olhou o papel com cuidado, como se fosse um troféu. E ainda tem gente que diz que quem vem da rua não aprende. Parabéns, Luna, ela corou. Não sabia direito como reagir. Nunca tinha ouvido um parabéns de verdade antes. Sorriu, pegou a folha de volta e colocou dentro do caderno.
No fim daquele mesmo dia, Henrique chamou ela para conversar. Sentaram na sala, com um pote de biscoitos entre eles. Luna, a gente já passou por muita coisa aqui, né? Ela concordou com a cabeça, mordendo o biscoito de chocolate. Eu falei com um juiz e com uma assistente social. Já tem um processo em andamento. Não é para te assustar, é o contrário. Eu quero te adotar legalmente, de verdade. Quero que você seja minha filha. Não por causa do que você fez, mas por quem você é. Luna ficou olhando para ele. Não respondeu de primeira. Baixou os olhos, depois levantou de novo. Mesmo eu sendo como eu sou, Henrique sorriu. Você é exatamente como eu quero que seja. Ela engoliu seco. Eu não sei ser filha. Eu também não sabia ser pai quando o Léo nasceu. A gente aprende junto. Ela se jogou no abraço dele com força. Ficaram ali por minutos, sem precisar dizer mais nada. Dias depois, foram ao fórum. Tinha papelada, fila, sala fria, conversa com assistente social, perguntas e mais perguntas. Mas Luna foi firme. Disse que queria. Que não queria mais viver pulando de lugar em lugar. Que ali era casa. Quando saíram de lá, Henrique a levou para uma sorveteria. Era um combinado dos três. Todo momento importante virava sorvete. Luna escolheu um de morango, com cobertura de chocolate. Léo pediu o de sempre. Henrique só ficou olhando os dois e pensando como tudo podia ter mudado tanto. Como o destino podia ter sido cruel. E mesmo assim entregar algo tão bonito no fim. À noite, na hora de dormir, Luna sentou na cama e olhou pro teto. Pensou em tudo. Pensou na avó. Pensou nas noites na calçada. No pão duro do café da manhã. Na chuva sem abrigo. Nos olhares tortos. Pensou no dia do atropelamento. No susto. No abraço. Na Valéria. No vídeo. No "você pode ficar". E sorriu. Porque agora ela podia dormir sem medo. Era um sábado à tarde. Luna estava sentada na varanda com o caderno de desenho no colo. Fazia sol, mas uma brisa leve deixava tudo agradável. Léo estava dentro de casa, jogando. Silvana preparava bolo. Henrique mexia no celular, sentado do outro lado da varanda. Ele observava Luna de tempos em tempos, como fazia sempre, só para garantir que ela estava bem. Mas ela não estava. Tinha algo preso na garganta dela fazia dias, talvez semanas. Algo que vinha lá de trás, do tempo da rua, da época em que viver era sobreviver. Aquilo não saía da cabeça, mas ela sempre achava que era melhor esquecer, até aquele dia. Ela largou o lápis no colo, olhou para o chão por alguns segundos e depois olhou direto para o Henrique. Posso te contar uma coisa? Ele olhou de volta, largou o celular e se aproximou. Claro. O que foi? Ela olhou para baixo. Falou baixo. É uma coisa que aconteceu antes. Antes de tudo isso aqui. Quando eu ainda dormia na Rua 13. Henrique se ajeitou na cadeira. Ouviu com atenção. Era tarde da noite. Eu dormia numa garagem velha, atrás de uma loja. Era perto do ponto final do ônibus. Tinha um bar ali, com luz piscando e música alta. Eu já tinha visto muita coisa naquela rua, mas aquela noite foi diferente. Ela fez uma pausa. Eu estava escondida, enrolada no cobertor. Não dava para me ver direito. Aí chegou um carro preto. Tinha um homem no banco da frente e um outro no banco de trás. O da frente eu reconheci. Era o sócio do seu escritório, o Maurício. Henrique ficou imóvel. Ele saiu do carro, bateu na porta do bar e depois trouxe 2 caras pra dentro. Eu vi eles pegando uma menina. Devia ter uns 6, 7 anos. Chorava baixinho. Eles colocaram ela dentro do carro e sumiram. O coração de Henrique acelerou. Ele segurou a respiração. Eu não entendi direito o que era. Mas depois, ouvindo conversa na rua, vi que tinha gente envolvida com coisa pesada. Tráfico. Gente que levava a criança embora. Nunca denunciei. Tive medo.
Muito medo. Sempre achei que, se falasse, iam vir atrás de mim também. Mas agora eu tenho vocês. Henrique não respondeu de cara. Passou a mão no rosto. O nome Maurício era forte demais. Parceiro dele há anos. Sócio. Amigo de negócios. Um cara respeitado no meio. Um nome que abria portas. Mas que agora podia estar manchado para sempre. Ele levantou da cadeira. Você tem certeza? Absoluta. Você viu o rosto dele? Vi. Não esqueço mais. Eu olhei por entre as frestas do portão. Ele estava de terno claro. Tava rindo. Henrique andou pela varanda com a mão na cabeça. Pensava 1000 coisas ao mesmo tempo. Se era verdade, tinha coisa grande ali. Muito maior do que uma briga familiar. Era crime. Era algo que podia colocar muita gente na mira. Mas se era verdade, precisava agir. Você nunca contou pra ninguém? Nunca. Só agora. Ele voltou a se sentar, mas não relaxou. Isso muda tudo, Luna. Tudo. Ela ficou em silêncio. Tinha medo do que isso podia causar, mas sabia que não dava mais pra guardar. No dia seguinte, Henrique começou a investigar, em silêncio, sem envolver ninguém. Foi até a empresa. Pegou imagens antigas de entrada e saída de carros naqueles dias. Foi até a Rua 13. Conversou com um dono de bar que ainda estava por lá. Mostrou uma foto antiga de Maurício. O homem ficou desconfiado no início, mas depois confirmou. Lembro sim. Vinha aqui de vez em quando, sempre de noite, com uns amigos. Um deles sumiu. O outro foi preso. E ele parou de aparecer do nada. Henrique voltou para casa com a cabeça fervendo. Ele sabia o que precisava fazer. Mas denunciar alguém como Maurício não era simples. Envolveria a polícia, a justiça, talvez até a imprensa. E Luna, mesmo segura, ainda era só uma menina. Naquela noite, depois que todos dormiram, Henrique ligou para um amigo da polícia. Alguém de confiança. Alguém que já tinha ajudado ele em outros casos. Marcou uma conversa para o dia seguinte. Contaria tudo, com provas, com calma, mas com coragem. Luna não soube de nada disso. Só percebeu que pela primeira vez, Henrique ficou quieto demais. E sério demais. Mas no fundo, ela sabia. O que ela disse não era só um segredo. Era uma chave. E tinha acabado de abrir uma porta, que ninguém mais conseguiria fechar. O telefone tocou cedo. Henrique atendeu ainda de pijama, a xícara de café na mão. Era o delegado. A investigação, que tinha começado com o depoimento de Luna, andou rápido. Mais rápido do que ele imaginava. A denúncia tinha encaixado com outros casos antigos, arquivos engavetados, pistas soltas. O nome do Maurício já tinha aparecido antes. Só não tinham prova. Agora tinham. Vai sair na TV, disse o delegado. Hoje ainda, Henrique ficou parado com o celular no ouvido, olhando pela janela. O céu estava nublado, mas ele sentia que o sol estava começando a nascer de verdade dentro da história deles. Às 9 da manhã, Luna estava deitada no sofá, assistindo o desenho com Léo, quando Silvana apareceu na sala, segurando o controle da TV. Passa no canal de notícia. Agora. A imagem mudou e apareceu a manchete. Empresário conhecido é investigado por envolvimento em esquema de tráfico infantil. Logo embaixo, depoimento de menor acolhida. Dá novo rumo ao caso. Luna sentou devagar. O nome dela não foi dito, mas ela sabia. Era por causa do que contou. Era por causa daquela noite na Rua 13A. Repórter apareceu, séria, falando dos detalhes. Disse que a polícia já tinha mandado de busca. Que mais de 3 pessoas ligadas ao nome de Maurício tinham sido presas. Que a empresa dele estava sendo investigada. E que o sócio, Henrique Vasconcelos, tinha colaborado com todas as provas. Léo olhou para ela com os olhos brilhando. Foi você que começou tudo. Luna não sabia o que responder. Ficou quieta. Só sentia o coração bater forte no peito. Henrique chegou em casa mais tarde.
Tinha ido à delegacia prestar um depoimento oficial. Estava cansado, mas firme. Quando entrou, Luna correu até ele. E agora? Henrique ajoelhou, segurou as mãos dela. Agora, quem sempre ficou calado, vai ser ouvido. Naquela noite, o telefone tocou sem parar. Jornal, rádio, até um canal de TV querendo entrevista. Henrique recusou todos. Disse que Luna não era espetáculo. Disse que ela era uma criança e que tudo que ela precisava era viver em paz. Só isso, mas a história correu. Não com nome, nem com rosto, mas com peso. As redes sociais explodiram. Menina que viveu nas ruas ajuda a desmascarar esquema de crimes com crianças. Menor protegida por empresário entrega depoimento, que muda caso antigo. O público, que adora um herói, encontrou um. Mesmo sem saber o nome. Luna continuou indo para a escola, como se nada tivesse mudado. Mas mudou. O jeito que os colegas olhavam para ela. O jeito que os professores falavam com ela. Até a diretora chamou na sala para dizer que sentia orgulho, que ela era forte. Ela agradeceu, mas ficou tímida. Nunca soube receber elogios sem abaixar o olhar. No abrigo onde Luna passou parte da infância, a coordenadora Tânia viu a notícia no celular e chorou. Disse para todo mundo: "Essa é a Luna. Eu sabia que ela era diferente." E no fórum, algumas semanas depois, o processo de adoção foi oficialmente concluído. Henrique saiu de lá com a certidão nas mãos. Nela, o nome: Luna Vasconcelos. Nome novo. Mas essência a mesma. Ele saiu do prédio com Léo de um lado, Luna do outro. Os três de mãos dadas. Nenhum deles falava, mas não precisava. Tava tudo dito naquele silêncio bom. Na calçada, uma repórter tentou se aproximar. Perguntou se eles queriam dar uma palavra. Henrique olhou, sorriu de leve e disse: "Ela não quer palco. Ela só quer viver." E seguiram andando. No fim do dia, Luna voltou a desenhar no caderno. Só que agora, não desenhava para escapar. Desenhava para guardar. Fez um retrato simples. Um homem, uma menina e um menino, de mãos dadas, na frente de uma casa com janela aberta. No canto da folha escreveu: "Família, onde a gente pode ser quem é, e ninguém tenta tirar isso da gente." Fechou o caderno, sorriu, e finalmente se sentiu inteira.